Eu vou falar sobre as escolas literárias no geral. A literatura, ela é dividida em escola literária ou movimento literário. Escola literária é basicamente o conjunto de todos os acontecimentos históricos que envolvem a literatura, desde a criação da escrita até os dias de hoje. A literatura brasileira é dividida, em escolas literárias, e essa divisão ela acontece basicamente para poder facilitar o estudo das diferentes formas que compõem a nossa história literária. A literatura chegou no Brasil no século XVI, quando os portugueses vieram para cá e começaram a registrar as suas descobertas e a colonização. A nossa literatura ela também começou a ser sintetizada a partir do quinhentismo, ou seja, a nossa literatura tem mais ou menos 500 anos. Apesar de jovem, ser relativamente jovem, ela já passou por diversas fases. A literatura brasileira, ela também é dividida em duas grandes eras, a era colonial e a era nacional. Essas duas eras, elas têm um período de transição uma para outra, que corresponde ao período da emancipação da política brasileira. Agora eu vou falar um pouco dessas duas eras. A era colonial, ela tem o foco nas nossas letras, e ela também é representada pela grande influência que ela sofria dos portugueses, da literatura dos portugueses, por eles ser os nossos colonizadores. Fazem parte dessa era as escolas do quinhentismo, que é de 1500 a 1601, do barroco, de 1601 a 1768, e aí o arcadismo, que é de 1768 a 1808. Depois vem o período de transição, que dura de 1808 até 1836. Daí, então, veio a Era Nacional. Ela foi marcada com o início de literaturas relativamente, genuinamente brasileiras. Foi quando os escritores começaram a criar literaturas que nos representassem mais, sem aquela pressão e influência dos portugueses, que foram os nossos colonizadores. Esse período ele é caracterizado com o compromisso dos escritores em criar expressões que nos representassem, que caracterizassem a nossa cultura, a nossa característica social e também linguística. A Era Nacional, então, ela é tida como quando os escritores puderam criar suas próprias literaturas, suas próprias escrituras, ou seja, foi quando a literatura autônoma foi estabelecida. E representam esse período as escolas do Romantismo, de 1836 a 1881, o Realismo, de 1881 até 1893, o Simbolismo, que durou de 1893 até 1922, porém, entre esse simbolismo e o modernismo, que vem depois, teve o pré-modernismo, que durou de 1902 até 1922, quando realmente começou o modernismo, que durou de 1922 até 1945. E a partir desse período veio as tendências contemporâneas. Há também algumas outras escolas literárias europeias que não chegaram no Brasil, mas que também nos influenciaram bastante, influenciaram a nossa literatura. Elas são mais antigas,
foram consideradas as primeiras, que é o trovadorismo, de 1189 a 1418, humanismo, de 1418 a 1527, e o classismo, de 1527 até 1580. Então, com isso, a gente pode ver que tivemos muitas fases, muitas mudanças, apesar de considerarem a nossa literatura jovem por ter 500 anos. Nossa literatura já passou por muitas fases, e cada uma dessas fases tem a sua própria característica, sua própria influência. E com certeza essas literaturas, essas escolas literárias, a nossa literatura, influenciaram bastante para nossa história brasileira, para nossa cultura literária de hoje.